você está? Eu espero que você esteja bem. A palavra de hoje se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 51, que diz assim: E Estevão terminou dizendo: Como vocês são teimosos, como são duros de coração e surdos para ouvir a mensagem de Deus. Vocês sempre têm rejeitado o Espírito Santo, como seus antepassados rejeitaram. Esta palavra, irmãos, ela se encontra no nível de pertinência muito grande para os dias que nós vivemos. Como a palavra do Senhor, ela renova-se todos os tempos, todos os ciclos. Para este ciclo que nós estamos vivendo, ela é totalmente adequada. Este texto, ele se passa num momento, Jesus tinha morrido, passava-se algum tempo da morte de Jesus, do seu ressuscitar, e os apóstolos estavam naquela caminhada de fé. O caminho, como era conhecido, as boas novas eram conhecidas também pelo caminho, estava numa ascensão muito grande. A igreja continuava sendo perseguida, mas ao mesmo tempo ela estava ali em ascensão. Era um momento de um certo comodismo, diria eu, em relação ao ide que Jesus tinha falado aos apóstolos. Os apóstolos estavam meio que um pouco acomodados, porque mesmo com a perseguição, eles estavam numa situação ali, vamos dizer, tranquila, porque Deus estava usando eles tremendamente. A sombra de Pedro curava as pessoas tinham uma certa simpatia por aqueles do caminho, porque eles estavam trazendo muitos benefícios para o povo. Esta frase de Estevão, ela culmina posteriormente, dali a algum tempo, na sua morte. Estevão foi o primeiro mártir, vamos dizer assim, do caminho ou do cristianismo, como muitos dizem. E Estevão, ele não era apóstolo, mas ele tinha sido convertido pelas boas novas. Ele tinha sido confrontado por tudo aquilo que havia acontecido. Jesus havia sido morto e o que se havia de falar sobre Jesus, os apóstolos falavam, e Estevão foi agraciado pela verdade libertadora de Jesus Cristo. E ele era apenas um ouvinte daquele enredo maravilhoso, daquela história maravilhosa a respeito de Jesus Cristo e das boas novas que aconteceram através da morte de Jesus. A igreja estava em expansão, muitas pessoas estavam se convertendo. Agora, o ponto que eu queria falar para os irmãos é a igreja de antigamente. Veja que se você ler com calma, eu não posso trazer todo, porque seria assim uma extensão de horas para se falar a respeito deste assunto. Mas leia o livro de Atos, leia este capítulo 7, e pegando o 8 também, que você vai entender com mais facilidade o que eu estou querendo dizer para os irmãos. Neste tempo, os apóstolos estavam sendo muito usados. Estevão era um homem profundamente ligado a Deus, ligado aos céus, ligado a esse propósito de Jesus Cristo em relação às boas novas. Ele era um homem cheio do Espírito Santo, apesar de ser jovem. E ele estava ali junto com os apóstolos, dando sua contribuição, não só espiritual, mas de ajuda também às pessoas. Entenda que naquele momento, muitas pessoas estavam sendo convertidas. Pessoas que se convertiam, mas que eram impossibilitadas de continuar nas suas casas, porque suas famílias não permitiam. Eles não aceitavam esse convertimento dessas pessoas. E o que acontecia? As pessoas tinham que sair de casa. Muitas viúvas também estavam ali à mercê de ajuda. Muitas não tinham filhos, porque você sabe que pela lei judaica os filhos homens ajudariam suas famílias, principalmente suas mães, se elas viessem a perder o marido, e os filhos homens, eles ajudariam essas mulheres, mas nem todas tinham filhos homens. E o que acontecia? Essas viúvas, elas viviam ali precisando de ajudas constantes. E à medida que a igreja ia se expandindo, mais pessoas vinham, mais pessoas se convertiam, e com isto, muitas pessoas saíam de suas casas, porque suas famílias não aceitavam a sua conversão e a mudança religiosa, vamos dizer assim.
dessas pessoas. E como naquele tempo o que Jesus havia pregado ainda estava fresco, ainda estava recente, as pessoas faziam o que era cabido fazer, o que seria necessário fazer até os dias de hoje, que era contribuir, não para o pastor da igreja, entenda esse processo. As pessoas contribuíam para ajudar mais pessoas, porque o intuito era ajudar os carentes, o intuito era ofertar, era levar contribuições maiores ou menores, dependendo da possibilidade de cada um, não para enriquecer o pastor, como hoje em dia nós vemos que é assim. Era para ajudar o próximo, para manter ali, pelo menos, refeições, alimentos, para que as pessoas pudessem sobreviver, sendo elas sem nenhum tipo de ajuda, sendo elas desempregadas, sejam elas necessitadas ali da ajuda do próximo. E era este o objetivo da igreja, materialmente falando, além do propósito de salvação. Então, esse é o propósito, esse é o ponto que eu quero trazer para os irmãos. Veja como mudou há 2000 anos para cá. Veja como houve uma mudança de pensamento da liderança das igrejas de hoje. Eu não digo nem que são minhas, porque eu não faço mais parte deste circuito, vamos dizer assim, de denominações. Esse circuito denominacional eu não faço mais parte. Opção minha mesmo. E o que acontece? Hoje, grande parte das grandes denominações, eu não falo das pequenas igrejas, porque as pequenas igrejas, os pastores dedicados, mal conseguem ali o sustento deles mesmos, de suas famílias, coisa que a Bíblia acha que endossa como uma coisa normal. Eu também acho que um bom pastor, ele para conseguir cuidar de suas ovelhas, ele requer tempo mesmo para ele. Então, a ajuda dos fiéis para este bom pastor é necessária. Mas eu não falo das pequenas igrejas que já lutam com muito sacrifício para se manterem abertas. Eu digo das grandes denominações, que aí é que estão os grandes líderes religiosos riquíssimos. Existem líderes religiosos que acumulam fortunas, irmãos, inacreditáveis. E o que é pior, só para eles. Este é o grande problema, este é o grande dilema das grandes denominações que existem no nosso país e no mundo inteiro, mas vamos colocar aqui, no local onde nós vivemos. Veja que eles estavam no firme propósito de manter esta ajuda para as pessoas, porque eles sabiam que era necessário manter ali a alimentação dessas pessoas carentes que precisavam de ajuda. E para isso eles reuniram-se e acharam por bem nomear 7 diáconos. E os quesitos para que esses diáconos fossem colocados ali na instituição, na igreja, vamos dizer assim, era que eles fossem homens bondosos, homens cheios do Espírito Santo e cheios da bondade de Deus, porque eles lidariam ali com mais pessoas, eles seriam encarregados de fazer essa divisão de dinheiro para alimentar essas pessoas. Só que eles não contavam que Estevão fosse se transformar num excelente pregador, que Estevão fosse se sobressair além deste serviço diaconal, que era estar ali servindo as pessoas. Porque este é o propósito do diácono, é servir. Eles de repente, não imaginavam que de um cargo diaconal, como foi o do Estevão, ele pudesse se destacar como um grande orador, como um grande pregador, como um homem cheio de sabedoria dado por Deus, porque aquele homem estava integrado a tudo que Jesus havia falado, a tudo que Jesus havia colocado. Estevão era a representação realmente do evangelho naqueles dias. Não estou aqui querendo sobrepor Estevão em relação a Pedro, em relação a João, não, eu estou dizendo que diácono, ele como diácono, ele teve um destaque incrível, que se sobrepôs ao seu cargo diaconal, do qual ele tinha sido escolhido e colocado para executar. Ele executava assim porque ele era um homem muito bom, ele era um homem cheio da unção e cheio do Espírito Santo. E uma coisa muito interessante nós observarmos, aonde há o Espírito Santo de Deus na vida das pessoas, a bondade, a misericórdia e o acolhimento. Porque você não pode se dizer de Deus se o seu coração reflete ódio, reflete vingança, reflete descaso com a dor alheia.
Então, é um aspecto muito importante de ser observado dentro dos circuitos denominacionais. Se essas pessoas que se dizem realmente de Deus, elas carregam dentro de si bondade, amor, ou elas simplesmente são ali colocadas nos cargos para exercer autoridade, para terem fama e às vezes dinheiro, e às vezes muito dinheiro, em relação ao que Jesus propôs para que nós fizéssemos uns com os outros. Jesus em nenhum momento falou de riquezas, muito pelo contrário, ele descartou essa possibilidade, porque ele nos disse que o nosso reino não era aqui, que nós não acumulássemos dinheiro nem riquezas, porque a traça comeria e a ferrugem também ia corroer essas riquezas. Então Jesus foi muito claro quanto a isso. Aí você me pergunta, mas por que então que existe tantos pastores, tantos religiosos ricos? Aí, Jael, por conta deles, eles escolheram se desvirtuar, vamos dizer assim, deste critério de Jesus, desta afirmação e desta necessidade que Jesus falou que nós teríamos de cuidar do espiritual das pessoas e não do material, e não dos bens das pessoas, porque isso para o Senhor não importa e não reflete em nada unção, poder, algo que venha dos céus para nós, algo que vá fazer a diferença nossa aqui na terra, já que nós fomos escolhidos para ser sal e luz nesta terra. E Estevão carregava esta simplicidade, esse despreendimento com o dinheiro. O que Estevão queria era proclamar o evangelho. O que Estevão queria era ver as pessoas felizes com a ajuda que elas recebiam para matar a fome, para acolhê-las, já que elas muitas vezes eram completamente descartadas por suas famílias por conta do seu encontro com o evangelho e de uma mudança aí de, vamos dizer assim, familiar, porque a família as rejeitaram por conta de sua escolha de ficarem ao lado do Senhor e do caminho e das boas novas. O que eu quero trazer para vocês, irmãos, neste dia, é que você compreenda isso. Esta frase que Estevão falou foi uma frase determinante dentre todo o seu discurso que ele fez, que eu queria que você desse uma olhada nesse discurso, para que você possa entender mais o que eu estou falando. Estevão, ele discursou, ele era um homem intrépido, ele era um jovem intrépido, ele não temeu, porque ele estava ali, ele foi levado ao sinédrio da época, ele foi levado para ser inquisitado ali, para ser perguntado sobre o que ele estava falando e por que ele estava falando daquele jeito, porque ele tocou na ferida dos fariseus, ele tocou na ferida dos líderes religiosos da época, porque ele veio confrontar esses líderes religiosos, esses fariseus, esses homens da lei, desde a época do Egito. Ele veio confrontar dizendo tudo o que tinha se passado, da dureza do coração deles, desde a época que Moisés liberta o povo. Ele veio trazendo os aspectos ali que fizeram com que aqueles religiosos se sentissem ofendidos, porque foi tocado na sua ferida. Foi tocado num assunto deles estarem com o coração endurecido, porque eles eram homens de dura cerviz. Estevão aqui foi usado tremendamente por Deus para falar aqueles homens, acusando aqueles homens, lembrando a eles que foram eles que colocaram Jesus na cruz. No sentido de que foi por conta da inveja desses religiosos, desses líderes religiosos, desses fariseus, daqueles homens da lei, que colocaram. A inveja que eles sentiram de Jesus foi muito grande. E a revolta dentro deles se acendeu, e a fúria, e a raiva, e a vontade de matá-lo, matar a Jesus, a vontade de exterminá-lo, de tirá-lo dali, já que Jesus também os confrontava frequentemente. Só nós lermos os evangelhos que nós vamos entender isso. E Estevão, mais uma vez, fez isso. Confrontou todo aquele povo para que eles pudessem entender que o que Jesus veio fazer na terra foi justamente isso. Foi tirar esta máscara religiosa, foi tirar esta máscara de líderes que se dizem preocupados com o povo, mas na verdade só querem o dinheiro do povo para enriquecer cada vez mais. Esses homens às vezes não têm nem como gastar tanto dinheiro. Mas eu pergunto a você conhece alguma igreja denominacional grande que promove ajuda ao próximo? Pessoas ligadas a essas igrejas que, juntamente com seus pastores, famosos às vezes,
Eles distribuem cestas básicas neste momento que o Brasil está passando, neste momento que as pessoas estão desempregadas, estão sedentas de algum trabalho para poder se sustentar sua família. Você sabe? Se você sabe, por favor, deixe aqui nos comentários. Se você sabe de líderes de grandes igrejas aqui no Brasil que promovem esse tipo de trabalho. Não assim, uma vez no ano, não só no Natal, porque a fome ela se dá o ano inteiro. E o dinheiro que eles têm, o dinheiro que eles arrecadam é tão grande que eles poderiam sim distribuir cestas básicas mensais para muitas famílias. Então, se você sabe de igrejas que fazem isso, eu não estou falando das pequeninas, que às vezes as pequeninas, apesar de todo o sacrifício que eles têm de se manter, eles ainda promovem esse tipo de coisa. Ainda distribuem sopas à noite, ainda distribuem refeições para as pessoas que moram em rua, nas ruas, os moradores de rua. Então, os nossos irmãos moradores de rua, que vivem aí de uma maneira terrível, passando frio e fome, pessoas que eram trabalhadores, que tiveram seus empregos cerceados por esta crise política horrorosa que nós estamos vivendo, e eles vivem nas ruas hoje, famílias inteiras. Então, eu queria que você pensasse nisso, que você refletisse isso. Aí você vai dizer, mas você está, mais uma vez, levantando uma bandeira contra o funcionamento das igrejas? Não. A minha bandeira é que as pessoas pudessem se conscientizar de que as igrejas existem no mundo para amenizar a dor das pessoas. Este é o intuito. Estevão, inclusive, diz aqui, mais uma vez, ele lembra que Jesus não habitaria em templos feitos por mãos humanas, porque ele é muito maior do que isso e ele não se enquadra em nenhum templo, em nenhum lugar, a não ser no nosso coração. Estevão, mais uma vez, anuncia esta verdade, também aqui, neste capítulo que eu queria que você lesse. Estevão diz claramente que este Jesus, que aqueles homens do passado crucificaram, ele estava mais uma vez latente nele, Estevão, e falando mais uma vez todas as verdades que Jesus Cristo falou para aqueles fariseus, para aqueles homens da lei, para aqueles sacerdotes, para aqueles que se diziam encarregados de cuidar do espiritual daquelas pessoas. E, na verdade, eles não conseguiam cuidar nem deles mesmos, porque o coração deles era duro, duro como pedra, como diz aqui Estevão, como ele anuncia neste capítulo. Eu queria que você pensasse no que eu estou falando e que você entendesse. Sabe por quê, irmãos? Porque os dias, eles vão seguir de uma maneira muito preocupante em relação à religião no mundo. Nós estamos passando períodos, fechando ciclos, e vão surgir muitas coisas, vão surgir muitas colocações, muitas ideologias dentro da própria religião e podem confundir você. O meu intuito aqui é te deixar alerta para que você não descarte o ensino da Bíblia, para que você não descarte o ensino dos evangelhos, como, por exemplo, esse discurso aqui de Estevão, que se tornou o primeiro mártir, que morreu por conta disso. Estevão morreu porque falou a verdade. Estevão morreu porque a verdade que ele trouxe à tona para os fariseus, para os religiosos, era muito profunda. Eles não conseguiram digerir, não conseguiram se reavaliar, não pegaram aquele discurso e não trouxeram para si uma mudança. Muito pelo contrário. A raiva deles se tornou gigante, ao ponto deles levarem Estevão para fora da cidade e o apedrejarem de uma forma violenta, para que talvez aquilo calasse a voz de Estevão. Mas eles sabiam exatamente o que eles estavam fazendo, e eles sabiam exatamente que aquela palavra era para eles. Era mais uma oportunidade que eles tiveram de se arrepender, e não se arrependeram. Grande parte não se arrepender. Houve sim muitos convertimentos, houve sim muitas autoridades que se converteram à palavra do Senhor, que é contundente. Mas grande parte continuou com seu coração endurecido, grande parte rejeitou este ensinamento, esta palavra que poderia ter sido uma palavra de introspecção da vida daqueles homens, para que eles pudessem chegar ao arrependimento e ter uma nova vida dali em diante e fazer a diferença nesta terra, como é o nosso objetivo, o meu objetivo, acredito que o seu, é fazer a diferença, é tentar levar este evangelho do Senhor
que nos últimos tempos que nós estamos vivendo, quando eu falo nos últimos tempos, eu não estou dizendo que o mundo vai acabar amanhã, depois, não. Eu estou falando de tempos difíceis que nós iremos passar em relação a isso. Esta verdade aqui de Estevão levou-o à morte. Esta verdade que eu estou falando aqui, daqui a algum tempo, por conta de tudo que está acontecendo, ela também não vai poder mais ser dita. Nós não poderemos falar assim claramente da palavra do Senhor daqui a algum tempo. Você sabe disso. Nós sabemos que os tempos que se aproximam são tempos proféticos e tempos de corações endurecidos cada vez mais. Foi por isso que Jesus disse, será que quando ele voltar, ele encontrará fé na terra? Porque a tendência das pessoas é endurecerem seus corações para o amor, é endurecerem seus corações para a palavra da verdade, para a palavra de Jesus. Por isso que eu estou aqui dizendo, enquanto podemos dizer, eu estou aqui para te dizer, se aproxime do Senhor, deixe a religião de lado, deixe doutrinas humanas de lado, porque isso não vai te levar aos céus. Isso não vai te levar ao caminho. O caminho para o céu, ele passa pelo amor, pela bondade, pela misericórdia, pela aceitação, pelo respeito, pelo acolhimento. Isto nos levará, sim, a estarmos com o Senhor, quando Ele vier em glória ou quando nós partirmos para Ele. Não deixe que as pessoas te enganem. Não deixem que as pessoas te enganem com falsas promessas, com coisas que não existem. Jesus veio para acabar com a lei. Jesus veio para dizer que a lei se resumiria em amor. Amarás o Senhor teu Deus e ao teu próximo como a ti mesmo. Então pense nisso e leia, se você puder e quiser, leia estes primeiros capítulos de Atos para que você possa entender melhor. Esta palavra de hoje está em Atos 8. E eu já te agradeço e conto com a sua participação nesse vídeo, você se inscrevendo no nosso canal, curtindo e repassando esse vídeo para mais pessoas, para que o nosso trabalho se dê em mais corações, em mais lares e que a palavra do Senhor possa se multiplicar nos dias que nós estamos vivendo. Fique na paz de Cristo.